Partilha Estelar, episódio 2. E agora nós vamos responder as perguntas dos seguidores que acompanham o nosso trabalho, buscando elucidar através desses temas dúvidas que muitos de vocês que me ouvem, veem em casa, podem também ter. Então vamos para a primeira pergunta. Gostaria de entender mais sobre o processo de desencarne e as cidades espirituais. Quando uma consciência desencarna, ela vai habitar uma dimensão de acordo com a frequência que cultivou nos seus corpos. Doravante, se observarmos a ampla maioria das consciências na Terra, elas cultivam o descompasso da alma com a estrutura dos corpos. E ao cultivar essa baixa lucidez em vida, adentram planos de baixa lucidez também no extrafísico. Tudo se repete. Existe, pela lei da correspondência, uma correspondência entre os planos espirituais. E é por isso que existem organizações no plano extrafísico muito similares a que nós encontramos aqui na Terra. Porque quando a consciência não transcende os corpos, ela continua a repetir os mesmos padrões. Então, dando exemplos mais práticos, uma consciência que desencarna com a energia do apego, por ressonância, vai acoplar regiões onde o apego está em sintonia, como um laço kármico de coligação das almas. Uma consciência que cultivou a polaridade, que cultivou um fanatismo religioso, ela vai gerar uma cocriação pós-morte adequada a isso. E quando a gente estende esse processo do desencarne das cidades espirituais, a gente começa a adentrar temas muito mais profundos, que é a cocriação coletiva. Um grupo de consciências acredita em um tipo de céu, em um tipo de inferno. E através da sua bioenergia alimentam uma estrutura holográfica, uma bolha holográfica. E é por isso que existe o céu dos islamitas, o céu dos católicos e todos esses agregados espirituais holográficos. E por que holográficos? Porque são construções geradas pelo desequilíbrio das crenças humanas e que por detrás dos bastidores do invisível são orquestrados e arquitetados por forças arcônticas que se alimentam das bioenergias em desequilíbrio da humanidade. Então, quando a consciência desencarna, o primeiro processo que acontece é o desdobramento do corpo astral. E aí vai a pergunta, qual o nível de lucidez que eu tenho em vigília? Qual o nível de lucidez que eu tenho em projeção astral? E aí vai uma inquietação para os ouvintes. Eu tenho tido lucidez no meu dia a dia, percebido minhas emoções, eu tenho tido lucidez mínima nos meus sonhos, pois isso determina um fator preponderante na minha habilidade de transitar no plano extrafísico também no astral. Então já fica esse toque. O seu duplo etérico, a depender do tipo de desencarne, leva aproximadamente 72 horas para se desfazer. Nesse período, a depender da habilidade espiritual e do trabalho das bioenergias, a consciência pode até ter dificuldade de desprender o corpo astral dos seus corpos mais densos, o físico e o etérico. É por isso que se dá o mistério, por exemplo, do campo santo, onde espíritos extremamente apegados na matéria assistem à decomposição dos seus corpos, pois não conseguem se desvencilhar dos grilhões das células. Entretanto, quando essa consciência seja assistida por um mentor espiritual, que pode inclusive projetar pulsos magnéticos para que aquele ser se desprenda do corpo e consiga fazer a passagem para um trânsito dimensional, ou seja, por capacidade própria, entendendo que desencarnou e sutilizando a sua própria frequência e conseguindo ir para uma dimensão espiritual, vai habitar um plano de acordo com a sua vibração. E vibração não é aquilo que eu imprimo como identidade, não é aquilo que eu imprimo como cocriação, mas é aquilo que eu vibro enquanto ser. E através dessa identidade própria, desse dinamismo interior, é que eu vou por ressonância habitar determinados planos sutis. As cidades espirituais, como o nosso lar e outros agregados espirituais que são muito falados em obras espíritas, eles são construídos a partir da cocriação de consciências. Obviamente, através das bioenergias de outras consciências, esse agregado espiritual próprio é construído. Entretanto, se cuidadosamente realizarmos uma análise daquilo que é dito que acontece no nosso lar, onde são necessários trabalhar por bônus horas para poder ver os seus parentes, onde você faz uma análise dos seus processos kármicos para projetar sua próxima encarnação, onde até se fala de contrabando de carne, a gente percebe que aquilo é um reflexo pela correspondência dos mesmos hologramas que se instalam na matéria. Chico Xavier, respeitando a temporalidade dos seus ensinamentos, inclusive as crenças vigentes, já foi um grande vanguardista do conhecimento humano e, por isso, precisou respeitar os dogmas, precisou respeitar o ritmo evolutivo da humanidade, que sequer acreditava na vida após a morte e no processo reencarnacional.
É muito interessante, pois a partir da minha experiência com o plano extrafísico, eu descobri que todos os mentores espirituais que adentraram a esfera do coração acessavam o campo unificado da consciência, acessavam a visão integral do universo. Entretanto, regidos pela sua mônada, pelo seu eu superior, respeitavam o ritmo evolutivo da humanidade. Então era trazida exatamente a informação que era necessária naquele momento. Então muitas dessas cidades espirituais, elas reforçam o sistema matrix da reencarnação, do processo reencarnacional pela culpa, pelos enlaces kármicos, pelo pesar. E todas estão localizadas em nível umbralino. É tanto que existem limites da cidade e após aquele limite ser trespassado, haverá risco para a consciência, pois existem espíritos errantes, assim como aqui existe terra sem lei em zonas de guerra. Percebam o quanto a lei da correspondência nos ensina sutilmente que tudo está correlacionado e que a verdadeira transformação ela não depende do plano, mas sim da consciência. Quando você desperta a sua consciência aqui, você já transcendeu em níveis internos. É muito mais fácil acomodar um espírito com aquilo que é conhecido. Então, cidades, roupas, tudo isso é similar ao padrão cognitivo daquela consciência. Existem, todavia, níveis espirituais mais profundos. É aí que localiza-se Aruanda, o Comando Santa Esmeralda e vários Merkabas da Confederação que orbitam esse plano. Apesar de também estarem configurados em um espaço vibratório de densidade da matéria que vibra entre a sexta e a 26ª, nesses núcleos espirituais já existe um contato com níveis cósmicos, com hierarquias espirituais, com o plano diretor do processo de despertar da Terra. Lá você tem acesso às suas hierarquias estelares cósmicas e não existe essa interferência dual do sistema Matrix para a crença religiosa. Um espírito continua com suas crenças, pois as crenças são amalgamadas no plano mental. Então, espíritos têm crenças. Entidades, seres que transcenderam o corpo astral, que transcenderam os seus corpos, esses sim estão em contato com o plano e, portanto, têm uma visão muito mais nítida da realidade. O que acontece conosco no nosso desencarne? Primeiro ponto, a consciência do desencarne e o entendimento do desenlace. O desapego nesse momento é fundamental para uma boa soltura dos corpos. A lucidez do processo faz com que você vá restabelecendo as suas faculdades psíquicas. E se você não desencarnou em profundo sofrimento, em profunda dor, e a partir daquilo que você desempenhou como servidor da luz no seu trabalho encarnado, você também angaria amigos espirituais que vão te auxiliar nessa passagem, você é conduzido diretamente para esses planos sutis, para além da barreira de frequência. Marcos, o que é a barreira de frequência? É uma grade protetora planetária que mantém o planeta em um isolamento. Inclusive, essa grade barra parte da conexão com nossos níveis mais internos cósmicos. E por isso não nos lembramos das reencarnações passadas, nem da nossa existência pré-humana, enquanto cidadãos siderais. Portanto, quando nós cultivamos esse estado de consciência e de lucidez, obviamente isso vai ser transmigrado para esse plano extrafísico pós-desencarne e nós vamos compreender muito bem a dinâmica espiritual e seremos, por ressonância, levados a naves, a mercabas do Comando Santa Esmeralda, Santa Ametista, ou até coligados com níveis espirituais mais profundos nossos, que nos aguardam. O ideal, falando do nível de trabalho que desempenhamos aqui, é que possamos transmutar todos os corpos, transmutar o corpo astral, transmutar o mental inferior e o mental superior e adentrarmos o nível de corpo de luz. É uma cognição muito além da nossa compreensão e que muito pouco é estimulada. A cognição de um nível espiritual é poder mais transcendente para a estrutura do cérebro físico compreender. Entretanto, nesse nível, nós adquirimos onisciência, onipotência e presença em múltiplas linhas de tempo. Adquirimos sim a personalidade cósmica e nos integramos com a nossa rede. É um nível de consciência que não é possível trazer em palavras. Não há cognição no vocabulário humano para que isso seja transmitido. Entretanto, isso é o que nós podemos falar do processo de desencarne, das cidades espirituais, dos planos de existência. A meta evolutiva sempre é a transcendência dos corpos, para que possamos ir para níveis cósmicos. Porque até no nível das federações interestelares, das casas de comércio, dos arcturianos, sirianos e pleiadianos, ainda existe uma matriz de controle encarnacional. A busca é a mesma assinatura deixada por todos os mestres, o processo interno. Esse sim abre a porta para o infinito. A pergunta número 2
é a mais frequentemente realizada para nós. E é justamente a que eu não posso responder. Entretanto, posso elucidar. Como descobrir a minha missão espiritual? Se você parte do pressuposto que você tem uma missão espiritual, você já sabe algo. Porque uma missão já é algo que envolve o coletivo. Acredito que o primeiro passo é entender as tarefas. Aqui, inspirado no Trigueirinho, que falava muito de que nós temos tarefas e não missões, a gente consegue pouco a pouco desenhando o que pode ser esse propósito da nossa alma, para que a gente não se perca em nenhum devaneio. Primeiro eu preciso entender a abrangência do meu trabalho. E primeiro eu preciso entender por onde começar. E todos, independente do gradiente cognitivo da sua alma, do seu passado, do seu código espiritual, vamos começar com a mesma tarefa que é dolorida para todos nós humanos, o corpo. Todos começamos com a tarefa, transmutar o corpo. Então o primeiro núcleo do processo sempre será o núcleo familiar. Esse núcleo familiar terá um desenho próprio. Para algumas consciências, o núcleo familiar será a ressignificação da ausência de um pai ou de uma mãe. Será a transmutação dos traumas infligidos por aqueles progenitores que não estavam habilitados a guiar aquela consciência por demais sensível e que absorve todas as energias nocivas daquele núcleo doentio. Mas isso também corresponde ao plano da alma, porque é através da sabedoria do trauma que se encontra o espaço da cura para a humanidade. Então, o primeiro passo para você compreender a sua tarefa é você olhar para o berço, para o nascimento, para as raízes, pai, mãe e família. Via de regra, o que percebo como terapeuta holístico é que todos aqueles que têm missão espiritual, que têm tarefas como curadores, vivenciam grandes fardos logo na terra infância. Processos de traumas, processos marcados por assédio espiritual extrafísico, manifestando-se através de transtornos mentais, de vícios, de desequilíbrios, traumas de abuso, agressões físicas, rejeição, bullying. Isso fica muito marcado na trajetória de uma alma que estabelece o plano de ser uma curadora. Afinal, para eu ser capaz de navegar como um curador pelo espaço de consciência das dores humanas, eu preciso primeiro compreender esse território. E o mapa é o meu plano encarnacional. Então, o primeiro lampejo que eu posso ter dessa tarefa inerente a todos nós quando encarnamos é olhar para as minhas raízes. Traumas de abandono. Eu preciso trabalhar isso. Desorganização do núcleo familiar. Tudo isso fala muito sobre aquilo que eu vim trabalhar. Outro ponto é entender que os astros, a astrologia, sua data de nascimento, fala do arquétipo que você veio viver e transmutar. E muito da sua astrologia fala também do seu propósito espiritual e daquilo que você veio exercer. Outro ponto. Então entendemos as raízes, entendemos que existem influências astrológicas que determinam a abertura de conteúdos no nosso DNA, que determinam aspirações, inclinações e impulsos, como um relógio cósmico que vai programando a cadência do processo da mônada, enquanto alma encarnada, fractalizada e cesseada por uma matriz de um corpo biológico. Então, temos esses dois grandes sinais. O terceiro sinal é as aspirações internas. E aqui nós temos que diferenciar aspirações de desejos. Aspiração é aquilo que você sempre sentiu dentro de você. Por vezes, enquanto criança, nós projetamos, através de uma escolha profissional, a aprovação daquilo que está em volta. Entretanto, a depender de como isso se desenvolve e do nível de intimidade que você tem com o seu interior, você pode perceber desde cedo aptidões muito claras, que deixam sinais de onde o plano evolutivo te convida a servir. E esse convite sutil, ele é distinto para cada consciência. Muitos dos que podem agora estar me ouvindo têm um chamado de serem um pivô de resgate dentro da sua ancestralidade, atuando dentro do núcleo de laços consanguíneos. Outros podem ter a tarefa comunitária de auxiliar pessoas da sua região, pessoas de um bairro ou até de uma cidade, por vezes até através de uma vida pública ou de um trabalho empresarial. Alguns irão para níveis mais transcendentes, onde transcende-se os laços consanguíneos, as ligações
afetivas, construídas por afinidades, e se chega em níveis espirituais mais profundos. Aqueles que sintonizam-se com o canal espiritual da Estelar já estão inclinados, sincronizados com esse tipo de trabalho, o trabalho interior. Quando você percebe as suas aspirações, percebe os seus dons e talentos, e também até aquilo que você se designou a estudar, isso traça um mapa de construções que fala muito sobre o seu propósito de alma. Nesse momento, é interessante utilizarmos de exemplos. Desde muito cedo, eu fui brindado com o dom da fala, da comunicação e da memória. Como seria possível sistematizar uma técnica de apometria com mais de 120, 150 simbologias multidimensionais? Eu lembro de todas as simbologias. Eu lembro de todos os processos, eu tenho imagens vívidas de muitas memórias da minha infância, do que aconteceu nos atendimentos, porque seria necessário esse coeficiente cognitivo para que eu pudesse estruturar uma técnica tão complexa e tão poderosa, que veio para auxiliar os terapeutas. Na minha formação, eu me interessei por música, e após estudos, eu estudei violino por pelo menos 12 anos, pelo menos meus 7 aos 18 anos, e depois ainda toquei, mas não com a mesma dedicação inicial. Foi feito um estudo científico analisando quais as atividades mais estimulam o cérebro da criança. E a música, a prática de um instrumento musical se destacava absurdamente dentre físicos, matemáticos, programadores e todo tipo das mais complexas atividades que o cérebro humano pode desempenhar. Isso porque, ao tocar um instrumento musical, é necessário a coordenação da afinação, da leitura da partitura, da mecânica, do movimento, da escuta, todas as áreas do cérebro são ativadas. E as crianças que aprenderam algum instrumento musical na idade de desenvolvimento do cérebro, foi observado que elas desenvolvem um coeficiente cognitivo muito maior depois. E eu sempre tive interesse pela música, ou seja, a minha alma precisava desenvolver o meu cérebro. Mais velho, tudo que eu via eu queria estudar. Queria estudar neurociência, queria estar sempre consumindo informação. Por quê? Porque a minha alma tinha necessidade de aprender, porque em uma posição de ensino eu preciso ter uma taxa de aprendizado mais rápido, uma taxa de transformação desse aprendizado e interiorização para que eu possa liderar, mesmo tão jovem num corpo biológico. O ritmo impresso pela minha alma designava isso. Na minha profissão, fui ser analista de sistemas. O que mais me fascinava era como programas de computador codificados através de algoritmos e de expressões matemáticas e físicas podiam modelar realidades tridimensionais. Ou seja, me impressionava como era possível criar uma realidade de um simulador tridimensional. E por isso eu fui para a área de computação gráfica, uma das mais difíceis. Hoje eu entendo que aquilo refletia um estímulo da minha alma de entender os desígnios da simulação consciencial que nós estamos inseridos no nosso universo. E por isso eu queria entender como nós, mesmo com essa tecnologia tão limitada, podíamos codificar jogos tridimensionais com gráficos tão realistas. Simuladores tão desenhados e projetados e que emulam tão bem as leis físicas da matéria. Vocês entendem como tudo isso se coordena dentro de um propósito espiritual? Tudo serviu. Mas por quê? Porque no caminhar da minha missão, a gente faz o exercício de desandar os passos. E a gente vê as sincronicidades do passado e vai encaixando o quebra-cabeças da nossa consciência. Então, se você fizer uma recapitulação da sua vida, observar esses desígnios, analisar o seu mapa astral, analisar os traumas que você viveu, porque a sua dor dialoga diretamente com o seu propósito. Se você viveu numa família de muita escassez, saiba, você precisa desenvolver a abundância. Se você viveu relações de codependência, você precisa desenvolver a autodeterminação e designar o seu alto valor. É necessário o empoderamento. Se você viveu situações de abuso, é necessário a inteligência emocional para transcender essas feridas. Disfunções sistêmicas podem refletir um salto sistêmico, processos mediúnicos, transtornos mentais. E vejam, o Marcos, 6 anos atrás, estava tomado por transtornos mentais completamente inoperante. E logo vi que todos eram oriundos da obsessão espiritual. Como eu soube disso? Porque após alguns pulsos apométricos do nosso amado Pai José de Aruanda, eu senti uma sombra saindo de mim, quase que instantaneamente. Como isso é possível se, na minha mente, aquilo era gerado por danos neurológicos e por transtornos neuroquímicos? Foi ali que eu aprendi que
O modelo organizador do nosso campo emocional reside em planos mais sutis. Essa é uma pergunta, descobrir a missão, que é individual e intransferível. O que eu pude trazer aqui são os meus aprendizados, observando como muitas pessoas descobriram suas missões espirituais, descobriram seus desígnios. Olhe para seus talentos, olhe para a sua formação, para as suas raízes. Olhe para as dores e traumas. Olhe para o seu mapa e dali você vai ter um panorama geral. Entretanto, o principal, é necessário um diálogo distinto da cognição usual. Quando começamos a nossa formação na escola, apenas estimulamos os níveis mentais. E o que a espiritualidade nos ensina é a reorganização do nosso campo para que o coração torne-se protagonista nesse processo. E é nesse protagonismo do coração onde começamos a perguntar as coisas dentro, começamos a nos inclinar para dentro mediante os conflitos e resistências, começamos a silenciar a mente, é aí que as respostas começam a surgir. Porque a espiritualidade só se manifesta no silêncio. E quantas vezes a gente silencia, medita ou faz algum trabalho que não seja no plano cognitivo inferior da mente. E é por isso que nós temos o projeto Egrégor Estelar, que é onde nasce esse projeto das partilhas, onde comentamos as canalizações e também respondemos às suas perguntas. Porque o intuito é trabalhar a sabedoria em nossos níveis. Outra seguidora nos perguntou, uma pergunta muito verdadeira e genuína. Todo lugar que tento firmar para trabalhar minha espiritualidade, sempre acontece alguma coisa que me tira do lugar. Será que isso é um sinal de que eu devo abrir meu próprio espaço ou é somente um auto-engano, uma ilusão do meu ego? Trabalhos evolutivos de grupo são extremamente desafiadores. Entretanto, escondem uma mecânica evolutiva de aceleração. Quando você entra num grupo, existe uma ressonância a nível de DNA das memórias celulares de todos que ali estão. E é nessas interações que as nossas sombras vêm à tona. Porque eu só vou encontrar uma situação de conflito, de abuso, de abandono, de maledicência dentro de um centro, se dentro de mim ocorrer uma ressonância para que aqui algo aconteça, seja colapsado. E quando eu já estou no nível de maturidade de entender que a vida acontece como um palco da minha própria existência, que a vida acontece para mim e não comigo, e que um acidente de carro, uma perda financeira são reflexos das energias que eu estou vibrando no meu campo, que não necessariamente são oriundos da minha desequilíbrio cocriacional, mental, emocional, mas podem estar ligados a maldições do passado, podem estar ligados a contratos, podem estar ligados a memórias celulares de outras vidas, votos de pobreza, registros de abuso e abandono. Mas quando eu tenho maturidade espiritual, eu compreendo que mesmo aquilo que não foi co-criado nesta linha de tempo por mim, corresponde à minha responsabilidade como fonte encarnada nesse corpo biológico, reorganizar. Então, algo acontece e me tira do lugar. Que algo é esse? É a primeira coisa que eu tenho que analisar. Onde eu espelhei a sombra do outro dentro de mim, num espaço espiritual, de maneiras subsequentes, de tal maneira que eu não consigo me firmar no espaço. Centros, terreiros, centros espiritualistas, centros espíritas, são terreno fértil para a maledicência, porque o médium ele possui um alto grau de ectoplasma, um alto espectro de sintonia e oscila muito. Médiuns oscilam demais. Dentro da mentoria, ontem mesmo, me foi feita uma pergunta sobre como desenvolver a minha mediunidade. E eu trouxe a resposta. Comece a ter vigília sobre as emoções. Desenvolva a percepção e o domínio das emoções. A mediunidade irá florescer como uma consequência desse autodomínio. Agora imagine um campo onde médiuns glandulares, por questões de hereditariedade, de DNA, têm uma espiritualidade por vezes ostensiva, mas não desenvolveram esse controle emocional e disciplina mediúnica. São como folhas ao vento. E nesse ambiente, muitos são estimuladas às sombras das pessoas. Mas isso não é negativo. Isso é negativo desde que isso comprometa a passagem das hierarquias espirituais para curar as pessoas no trabalho. Mas emerge como uma oportunidade de pegar a sujeira que está debaixo do seu tapete e colocar para a limpeza. É de entender que se toda vida algo acontece no lugar, eu entrei em ressonância com esses acontecimentos. E que eu colapsei isso de alguma forma, consciente ou inconscientemente. Abrir o seu espaço. Se o seu chamado fosse para abrir o seu espaço, você teria certeza absoluta disso. Porque abrir um espaço espiritual não é algo que nós decidimos.
é algo que acontece. Se você tem um chamado de liderar uma egrégora, isso acontece. É aqui que vem a diferença da aspiração, da fé e da esperança e do desejo. Como já dizia o Trigueirinho. A aspiração é uma certeza interior advinda da força da fé, de que a alma sabe que está predestinada a ser uma ferramenta do plano evolutivo divino. Enquanto a esperança é a expectativa de que algo aconteça, atrelado aos meus desejos. Se você deve abrir seu próprio espaço, esse espaço irá acontecer. Entretanto, para que eu tenha a capacidade de gerir o meu próprio espaço, eu vou precisar aprender a conviver com pessoas, entender a dinâmica de outros espaços e desenvolver o meu equilíbrio emocional, para que eu possa estar na vanguarda de um trabalho. Porque como dirigente de um espaço, eu te digo, a batalha é dura, é uma guerra espiritual. Como dirigente de uma egrégora, vim aqui conduzir lives em períodos tão densos, gravar esses vídeos, ancorar essas energias, é uma guerra. E se você não está conseguindo se manter em um espaço, pode ser que a sua espiritualidade não lhe quer naquele espaço, tudo bem. Pode ser que as minhas feridas emocionais estão entrando em ressonância com o campo coletivo e que, se eu realmente tiver o desígnio de dirigir um trabalho, isso vai acontecer naturalmente. Mesmo acontecendo naturalmente, você vai precisar de rede de apoio. Todo dirigente precisa de uma rede de apoio. Precisam de pessoas, precisam de condições à sua volta para sustentar esse trabalho. Então você não pode estar sozinho. E muitas vezes você vai precisar ter a firmeza de permanecer no espaço para ter o aprendizado espiritual, para saber lidar com as pessoas. Observe se você está conseguindo lidar com as pessoas ou se as pessoas estão tendo dificuldade. Porque um dirigente do espaço tem que ser um transmutador de egos e vaidades e conflitos de médiuns. Então, analisem isso. Pergunta de número 4. Como espelhamos as doenças dos nossos pets? Então, como a gente adoece e pode espelhar essa energia para os pets? Os pets, eles estão em uma doação. Eles vibram amor incondicional para conosco. E através das interações e dinâmicas estabelecidas conosco, eles desenvolvem a estrutura do corpo mental. Então, através da sua doação energética, eles vão estimulando níveis mentais em sua mônada, em sua centelha. O que acontece é que a missão do pet é nos proteger energeticamente. E quando nós não fazemos a reorganização do nosso campo energético, isso vai gerar pela psicossomática um adoecimento das nossas estruturas físicas. Miasmas são cocriados. O que são miasmas? Quando eu reclamo, quando eu me entristeço, quando eu guardo alguma coisa que eu deveria falar, quando eu falo que não deveria, quando eu faço mau uso da palavra contra mim mesmo ou contra o outro, tudo isso são energias que são emanadas e que por vezes ficam na residência. E os animais muito mais sensíveis absorvem essas energias e por vezes não conseguem transmutá-las. O nível de sintonia com o seu campo energético é tão profundo que quando você adoece em um determinado órgão, por exemplo, dos rins, o seu pet pode absorver, porque eu não estou conseguindo filtrar o meu medo, minha ansiedade, minhas emoções. Então aquilo ali gera um adoecimento do pet. Por entrelaçamento quântico, ele puxa parte daquela energia para ele. Os gatos são mais hábeis nesse processo de transmutação, enquanto os pets, os cachorros, têm mais dificuldade de fazer essa transmutação. Entretanto, aqui eu tenho que pontuar algo muito importante. Observe o quanto o registro de abandono não pode estar lhe influenciando numa codependência, onde você se cerca de animais, a sua casa fica suja e você vive para cuidar desses pets. O seu propósito espiritual é despertar sua consciência e é levar luz para o reino humano. Se você se envolve de pets e só fica cuidando de limpar, de organizar, de veterinário e todo o seu dinheiro é escoado, você precisa olhar qual é a causa fundamental da ferida pela qual eu não consigo viver em paz, dependendo assim de estar rodeado de animais. Isso é diferente daqueles que têm a missão de cuidar do reino animal. Porque aqueles que têm a missão de cuidar do reino animal fazem isso com harmonia. Eles desenvolvem
um gatil, um canil, uma clínica veterinária, eles desenvolvem projetos em ONGs, eles agregam prosperidade no processo, eles crescem como ser humano, eles se tornam porta-vozes. O seu trabalho acaba até transcendendo o servir que eles vieram designar para o reino dos animais. Entretanto, quando você está fazendo isso por uma codependência emocional, vai vir doença, vai vir escassez, vai vir apego. Quando o seu animal desencarna, você desmorona emocionalmente. E aí a codependência e a tristeza começa a drenar e levar, a ceifar a vida de cada um desses pets. E por que eu toquei nesse assunto tão delicado? Porque eu, como terapeuta, eu atendi inúmeras pessoas que pela falta do pai, dos pais, pelo abandono, projetaram no reino animal o seu vínculo afetivo primordial. Isso gera uma infantilização da personalidade e um adoecimento do processo de transmutação da alma e da consciência. E isso faz com que aqueles pets fiquem carregando essa deficiência de carência e até adoecendo e desencarnando consequentemente, porque muitas dessas pessoas são grandes médiuns. Porque os médiuns são os que mais vivem traumas. Imagina que aquela mediunidade, quando reprimida, sem fluxo de ectoplasma, intensifica a emoção e a informação de carência e sai drenando e adoecendo todos os pets em volta. Além disso, a sujeira e o descuido com a residência abrem memórias de escassez que drena a saúde, tanto da pessoa quanto dos pets. Então, o nosso desequilíbrio emocional, os nossos desequilíbrios são sim espelhados para os nossos pets, mas faz parte da missão dessas nobres almas cuidar do reino humano e desenvolver, através desse amor, o contato com o seu plano mental desenvolvido. Nós temos aqui outra pergunta. Dicas para registro não reabrir. Perceba a abertura constante de conteúdos e esse ciclo é cansativo. A mente racionaliza, mas o emocional não responde. Vamos lá. Quantas vezes nós não passamos por isso? Entendemos que estamos vivendo um padrão de culpa. Entendemos que estamos vivendo um padrão de abandono, de autocobrança. Entretanto, nos falta a força, a capacidade de resolver no nível emocional e visceral esse ciclo de repetição do conteúdo. Quantos de nós não passamos por isso? E aí, ocorre que aquela memória celular continua a reabrir e por isso continuamos a sermos estimulados com os mesmos processos. Isso pode, por vezes, tornar-se cansativo. A mente racionaliza, mas o emocional não responde. Por que uma situação continua a vir à tona? Nós temos dois fatores. Quando nós vivemos uma ferida na não aceitação, nós criamos mecanismos de defesa da personalidade. E quando a mônada nos estimula a transcender esses mecanismos de defesa da personalidade, nós acabamos sendo conflitados com a mesma situação repetidas vezes. Mesma situação. E aí que eu preciso fazer um mergulho interno e entender onde a minha personalidade se somatizou, se coligou a uma ferida emocional e a um mecanismo de defesa. E é nesse ponto que o trabalho tem que ser estabelecido. O que acontece é que quando um registro continua a reabrir, eu criei na minha rede neural padrão do cérebro uma crença limitante que faz com que eu interaja com a realidade da mesma forma. Primeira lei hermética, a lei da mente, o universo é mental. Então, quando você pensa em algo, quando o seu padrão de onda cerebral ele vibra em determinada frequência, a simulação, o universo te aproxima daquilo, entendendo que você quer interagir com isso. E o que acontece é que a baixa percepção das nossas crenças faz com que a gente continue interagindo com as mesmas situações para que esses conteúdos se reabram. E é aqui que está a chave. Depois que você fez a correção do seu campo, depois que você identificou a crença, aqui o trabalho não é feito nos corpos. Aqui o trabalho tem que ser feito na alma. É aí que a cura da revolta das células é operada. Isso começa com um pequeno e sutil sinal. Quando você vive situações constantes, abandono, carência, sofrimento, você está com dificuldade de desapegar na situação, você está ferido com algo, incapaz de perdoar, é nesse momento que você precisa se inclinar em uma postura de entrega. E quantas vezes, em uma ferida emocional, nós somos capazes de entregar o controle?
Isso deveria ser óbvio. Se a minha personalidade, a minha individualidade não consegue resolver a situação, é chegado o momento de entregar o controle, de não querer controlar a situação. Mas a nossa personalidade, ela está muito envolta na necessidade egóica de ter controle da situação, quando na verdade nada temos de controle. Então, quando você perceber uma crença limitante que faz uma reabertura constante de um padrão de uma ferida emocional, é chegar o momento de buscar a verdadeira cura. A verdadeira cura vem da amônada. Então, quando você se inclina para dentro, faz o seu ancoramento, mergulha no seu nível interior e pede que a sua alma possa interceder, aliviando aquela dor, trazendo energia de transmutação, lhe levando ao perdão, lhe levando à compreensão, o universo inteiro vai se reorganizar mediante aquele desejo sincero que foi feito dentro do coração. E é aí que todas as respostas e soluções residem prontas, no nível interno da alma. Só que o que acontece é que quando a gente entra num ciclo de repetição, a energia que nos toma é a frustração. Eu estou frustrado porque tentei corrigir meu campo, porque fiz uma terapia, porque tentei racionalizar e eu continuo me sentindo mal, volto para a ferida. Então, qual deveria ser a energia? Vou me coligar com o meu nível interno e vou pedir uma solução, vou pedir um caminho. Não. Eu entro na frustração, daí se instala um co-criador negativo que escurece a chama divina do coração e eu começo a ter pensamentos e sentimentos cada vez mais negativos e me afundo mais na ferida. Além disso, nós temos mentores espirituais, Exus, caboclos, pretos velhos, nós temos toda uma espiritualidade que nos ampara como mentores de ancestralidade e que se a gente abrisse espaço para pedir essa ajuda vem. Mas será que nesse ciclo repetido de situações onde a mente racionaliza, a emocional não responde e eu não encontro a solução, eu realmente entrei na entrega? É aí que vem o raio rubi dourado, a devoção, onde o dourado, a sabedoria, é assentada na matéria, no rubi, na existência, pela entrega. É a ponte entre planos. A devoção verdadeira, não a devoção a algo externo, mas a devoção ao plano divino que te habita, é uma entrega, é um movimento de entrega. E nesse movimento de entrega, o milagre do fim do ciclo acontece. Posso apenas falar por experiência própria. Conflitos e dificuldades foram sendo estimuladas e trabalhadas em mim. À medida que, para melhor servir, eu intencionava, com todo o meu amor, que aquilo fosse transmutado em mim. E é por isso que eu digo que o servir é o caminho mais vertical para a ascensão. Porque quando você leva luz e você consegue se despir da necessidade de aprovação, da necessidade de ser visto, da necessidade de ser remunerado, de ser reconhecido, quando isso realmente é transcendido dentro de você, e você se inclina a realmente querer ser a melhor ferramenta do plano divino, é um milagre que acontece. Esse milagre vai transmutando de dentro para fora os nossos apegos, as nossas dores, as nossas visões de mundo, tudo vai se reorganizando. É um movimento mágico. E aí você olha para trás e percebe, nossa, quão longe caminhei. Aquele meu eu do passado não conseguiria lidar com essa situação. Incrível como isso não me perturba mais. A tua consciência começa a se tornar quântica, a ser mais onda e menos partícula. Acontece alguma coisa, você transcende, interioriza e segue adiante. A energia da transcendência é fundamental para sairmos de ciclos de repetição. A transcendência é a capacidade de, no meio de uma situação adversa, você se extrair do olho do furacão, da energia do conflito e observar com uma visão panorâmica os desígnios. Qual o processo obsessivo está acontecendo? O que é que está sendo impedido? O que é que está sendo estimulado? O que é que foi atraído? O que é que foi colapsado? E aí você observa de longe, aquilo traz compreensão e você age com neutralidade. E para encerrarmos a partilha de hoje, a última pergunta é como dar vazão para a mediunidade durante os estudos, para que o ectoplasma possa fluir, para que eu possa evitar a agregação de energias densas no meu campo e, por conseguinte, o quadro obsessor. Mediunidade reprimida é a única obsessão, o transtorno psíquico ao qual não existe solução que não seja o próprio trabalho em si. E existem muitas formas de estimularmos a nossa mediunidade. A primeira delas é compreendermos que cada um de nós tem uma produção de ectoplasma própria. Se você vem com o propósito de ser um líder de uma egrégora,
essa produção de ectoplasma será muito estimulada, e se eu não der vazão a essa bioenergia de maneira equilibrada, ela vai se desagregar nos meus corpos. Mas o primeiro passo para eu ter um melhor fluir é eu perceber como estão as minhas polaridades. Se eu sou uma pessoa excessivamente mental, se eu sou uma pessoa excessivamente emocional, se eu sou uma pessoa excessivamente visceral, porque entendam que o fluxo de ectoplasma vai precisar passar pelos meridianos e que à medida que existem bloqueios na continuidade da minha personalidade, na estrutura dos meus chakras, isso também vai se agregar. Então eu preciso começar a tentar equilibrar o meu ser. E a ampla maioria de nós estamos excessivamente no mental, no emocional e pouco no sentir, que é o verdadeiro núcleo intuitivo. Então o primeiro passo é o ancoramento. Todo dia você buscar fazer a prática de ancoramento que nós temos no canal do YouTube, Ancoramento Quântico Guiado. E nessa prática, ao ativar a chama penta, comece a mergulhar para pedir intuições, sinais e comunicações internas com a sua mônada. Porque quando você está coordenado com o ritmo temporal daquilo que você vem desenvolver na sua linha de tempo, essas coisas se resolvem por si só. O fluxo energético da mediunidade, ele se resolve. As coisas ficam mais coordenadas. Outro ponto. Quando em cima está denso, busque abaixo. Em momentos como o exato que gravo esta partilha, 24 de abril de 2026, onde os pensamentos e sentimentos da humanidade estão em vertiginosa queda, onde as energias espirituais estão em abundante conflito, a capacidade de recepcionar energias cósmicas ela é reduzida. E aí nós temos que nos lembrar que os pontos de força da natureza são como se fosse um diapasão de afinamento dos nossos corpos sutis, e que eu posso equilibrar as minhas energias indo para uma cachoeira, indo para uma praia, tomando banho de ervas, colocando o pé na terra. Então, segundo ponto, ancorar diariamente, realizar práticas de banhos de ervas e frequentar pontos de força da natureza. Segundo ponto, existe um exercício da conscienciologia de você fazer a oscilação voluntária do seu campo de energia, vibrando a bola de luz do topo da cabeça até a ponta dos pés. E você pode realizar esse exercício em um parque, uma região de natureza, e após realizar esse exercício, você pode exteriorizar, visualizando que energias partem do seu campo, interagem com a energia daquela natureza, daquele ponto de força, adquirem propriedades curativas e reorganizadoras, e depois que você exteriorizar, por 2, 3 minutos, visualize essas energias sendo reabsorvidas com todo o quantum vibratório de cura daquele ambiente que você está. Isso vai te ajudar muito nesse processo. Além disso, o reiki, a própria apometria. Entretanto, precisamos destacar. A mediunidade reprimida ela é extremamente individual. Se você é um médium de incorporação, se você não incorporar, ainda haverá repressão do sistema energético. E ainda assim haverá transtorno. Se você é um médium de canalização, cuja função é instruir, e se eu paro de instruir, haverá uma repressão do meu sistema energético que, consequentemente, gerará prejuízos para o meu campo. Se eu sou um médium de cura, eu vou precisar operar reiki, cirurgias espirituais. E via de regra, é aqui que reside o problema. Nem sempre a produção de ectoplasma é correspondente à capacidade da glândula pineal de captar frequências. Então a pessoa não acha que é médium. Entretanto, ela é um grande médium de cura, produz muito ectoplasma e por isso vivencia todas as doenças sem explicação médica. Fibromialgia, osteoporose, dores articulares, transtornos mentais, muitas oscilações. Porque aquela bioenergia estagna nos nadis, nos meridianos energéticos. Então, o que se pode fazer também são câmeras de cura. Então, você pode colocar cristais em volta, na sua volta, trabalhar com os cristais, ervas, cristais, tudo que está ligado ao reino dévico pode ajudar a trabalhar, a fluir o ectoplasma. Mas, finalizando na sua pergunta sobre evitar obsessores. A mediunidade reprimida em si não é a causa do obsessor, mas sim a polaridade emocional que eu imprimo ao ectoplasma. Então você pode estar com a mediunidade reprimida e isso gerar até prejuízos físicos, mas se você é uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito sorridente, muito positiva, muito alto astral, dificilmente esse obsessor vai encontrar ressonância no seu campo. Então, para evitar obsessores, eu diria que a solução sempre será sermos cada vez mais felizes. E na minha experiência, só se encontra a verdadeira felicidade
quando você desapega, entrega para o núcleo superior interno. E assim todas as respostas que você procura. A resposta para todas as perguntas que me foram trazidas hoje nessa segunda partilha é a mesma. A mônada, o eu superior, a inclinação interior. E já fazem milênios e milênios que os mestres nos trazem a mesma resposta. A chave do universo está dentro. Portanto, agradeço a todos que trouxeram as suas perguntas. Deixem nos comentários temas que vocês gostariam que nós abordássemos nas próximas partilhas, questões que vocês vêm vivendo. O nosso intuito aqui é propagar sabedoria. E através do estímulo das perguntas, conseguimos desenvolver esses temas, gerando um benefício coletivo que faça com que possamos cada vez mais ir superando os nossos desafios íntimos. O divino que habita em mim, sabe do que o divino que habita em vocês. Beijo no coração, pessoal.